Imunidade musical é o tema do Tributário na Lata que começa agora. Eu vou falar sobre a mais jovem das imunidades genéricas estampadas no texto da Constituição Federal. Eu vou falar sobre a imunidade musical que surgiu no ano de 2013 através da Emenda Constitucional de número 75. E essa imunidade surgiu com um especial objetivo, o combate à contrafação, ou seja, o combate à pirataria. Isso porque acreditava-se que a desoneração da carga tributária representasse uma medida suficiente para que a população se sentisse desestimulada em adquirir produtos falsificados, haja vista a proximidade desses produtos com a aquisição de produtos originais. Se eficaz ou não essa medida, o fato é que a imunidade musical está aí e precisa ser analisada. E vamos conferir então a sua redação. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. A redação é um pouco extensa, mas se a gente observar com cautela, é possível entender com facilidade qual que é a intenção e o alcance dessa imunidade. Primeiro, lembre-se que eu falei que se trata de uma imunidade genérica. De fato, é uma imunidade que afasta apenas a incidência de impostos. É verdade? A incidência de todos e quaisquer impostos, federais, estaduais ou municipais. Mas essa imunidade não afasta, por exemplo, taxas ou mesmo contribuições. Além disso, é preciso observar que o dispositivo ele informa que os impostos serão afastados sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de artistas brasileiros ou interpretadas por brasileiros. Vamos lá. Até aqui é possível então dizer que nós estamos falando de uma imunidade que protege a produção de CDs, DVDs ou mesmo Blu-rays musicais. Não vale para filme isso, mas apenas para música. Mesmo assim, estamos falando de obras de autores brasileiros ou obras estrangeiras interpretadas por brasileiros. Então imagine uma música dos Beatles interpretada por qualquer artista brasileiro. Se a produção acontecer aqui no Brasil, certamente essa produção estará imune. Agora uma pergunta bastante interessante surge e será em determinado momento apreciada pelos nossos tribunais. E se nós estivermos diante de uma música de autoria brasileira, porém interpretada por um estrangeiro? Isso aconteceu no passado com Garota de Ipanema sendo cantada pelo Frank Sinatra. Assim, vamos trazer isso num momento mais contemporâneo e imagine a mesma Garota de Ipanema cantada pela Beyoncé. Se a produção acontecer aqui no Brasil, certamente essa produção estará imune à incidência dos nossos impostos nacionais. Entretanto, é preciso ainda analisar uma outra informação, dizendo que essa imunidade alcança inclusive os suportes materiais ou arquivos digitais que contenham essas obras. Assim, o disco que serve ao CD, ao DVD, ao Blu-ray, certamente ele estará imune. E também fala-se em arquivo digital. Afinal de contas, é possível haver uma gravação que seja apenas e especificamente vendida em arquivos digitais, como acontece pela Apple Store ou mesmo Google Play. Não importa, em todos esses casos nós temos imunidade. Ainda é preciso verificar um último apontamento, o que eu ressalto nesse instante, pois a imunidade musical ela traz uma ressalva. Ressalva essa que a gente precisa tomar muito cuidado e entender direitinho qual que é o seu alcance. Confere comigo, só a ressalva. Quando a Constituição informa o seguinte, que a imunidade musical não alcança a etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura
a laser. Para entender melhor esse cenário, observe essa produção que se apresenta aí para você. Uma produção musical, ela pode ser facilmente dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de gravação da obra. Uma vez realizada essa gravação, chegado, portanto, ao resultado esperado, isso vai para a indústria fonográfica, que realiza a segunda etapa, chamada etapa de replicação industrial, onde essa mesma indústria vai multiplicar em centenas de milhares de cópias e distribuir isso para o comércio, alcançando assim a terceira e última etapa, justamente a etapa de comercialização. Temos, assim, um cenário onde as etapas extremas, ou seja, a de gravação e de comercialização, certamente estarão imunes à incidência de impostos. Mas a etapa intermediária, que aí você observa, é a etapa de replicação industrial, justamente aquela que foi resguardada pela Constituição Federal, de modo que sobre ela a imunidade não alcança, ou seja, é uma situação não imune. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que é que o legislador constitucional afastou justamente essa etapa da proteção constitucional? Isso, de acordo com o legislador, foi o único meio que ele encontrou para preservar a produção fonográfica na Zona Franca de Manaus, como única medida capaz, então, de preservar o incentivo fiscal que existe para aquela região. E assim eu finalizo mais um Tributário na Lata, e se você gostou dessa dica, se você passou a entender melhor essa imunidade, a imunidade musical, curta agora esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e saiba que você pode ser notificado toda vez que um novo vídeo estiver no ar. É só você clicar nesse sininho aí e a partir de então você será informado quando novos vídeos, novos Tributários na Lata estiverem chegando para você. A gente se vê, até a próxima!